Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e neste vídeo eu vou aí falar sobre o vídeo, vamos desmascarar, vamos refutar o Antônio Miranda, certo, pessoal? Então, vamos aqui, do vídeo aqui no caso dele, Então, o artigo está aqui no Logos, pessoal, no blog, e é Desmascarando Antônio Miranda. Iago Martins entra na live, passa vergonha e ainda corre do Sabino, certo, pessoal? Então, amigo aí, certo? Pessoal, já fez vídeo falando sobre isso, certo, pessoal? O Banzoli, certo? Já falamos sobre isso, apesar que eu não concordo em tudo, outras coisas com ele, mas nesse ponto eu concordo, certo? Fez um vídeo aí já desmascarando bem o Antônio Miranda, certo? Mas aqui eu vou fazer o meu. Certo? Outro amigo lá também fez um vídeo sobre isso, mas aqui eu vou fazer o meu e bem completo também, tá bom, pessoal? Então, desde já, peço para que vocês inscrevam-se no meu canal e já curtam o vídeo aí, tá? Então, já publiquei artigo no Logos sobre isso, pessoal, aqui no blog. Estamos aqui já no artigo, certo? Vou trazer fontes aqui exclusivas para vocês, tá? Então, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo, certo? O Antônio Miranda é um ateísta de internet, eu chamo de palpiteiro de YouTube, certo? Que fica desinformando muita gente aí, certo? Levando dúvidas inúteis e falaciosas sobre a Bíblia. E tirando aí, no caso, afetando a fé de muitas pessoas. Muitos pedem para que eu faça respostas sobre ele para que não desinforme mais pessoas, correto, pessoal? Então, pessoas que estudam a Bíblia corretamente, tá? Então, o que acontece? Ele alega, o Antônio Miranda aqui, Então, vamos falar aqui mais aqui. Mais uma vez, vamos desmascarar o mentiroso, falacioso Antônio Miranda com suas alegações pseudo-históricas tentando enganar os incautos, tá? Pessoal, aqui no link no blog tem esse livro sobre a historicidade de Jesus, que eu recomendo muito para vocês, tá bom? É importante, como o livro Jesus Fora do Novo Testamento, do Robert Van Voorst e outros. O link vocês podem ver aqui, tá? Também vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, o que acontece? Basicamente, ele alega que o livro Historicidade de Jesus, de Richard Carrier, um miticista ateísta, é acadêmico. Vamos ver se realmente são aceitas pela academia e se é levado a sério. Então, tudo ele baseia nesse livro aqui, a historicidade, sobre a historicidade de Jesus, desse Richard Carrier, tá? Que é bem conhecido aí pelo público ateísta, certo? Mas ele é um miticista. O que é um miticista? É que não acredita na existência histórica de Jesus, tá? Então, muitos levam, basicamente o Antônio Miranda tenta desenvolver a alegação dele em torno desse livro. Fala, nossa, esse livro foi revisado por pares. Ele reza de pé juntos ali que, nossa, esse livro foi aceito academicamente, é um consenso acadêmico, já aceitou e pronto. Agora o miticismo é levado a sério. Será mesmo, pessoal, que esse pessoal miticista é levado a sério? Então não, Então, um dos nomes mais controversos nesse debate é do historiador americano Richard Carrier. Ele é classicista, tá, pessoal? Lembrando, ele não é historiador completo, ele é classicista, prestem atenção. Defensor do miticismo, ou seja, a tese de que Jesus nunca existiu como figura histórica. Mas, afinal, as ideias de Richard Carrier são aceitas pela comunidade acadêmica? Seus trabalhos foram revisados por pares? Então, é isso que o Antônio Miranda tenta alegar aqui. Ele alega, não, foi revisado por pares, pela editora, já está provado já. Então, ele tenta falar isso pro Iago lá, certo? O Iago entra na live aqui, realmente mostrando que o consenso acadêmico aceita a historicidade de Jesus. E o Antônio Miranda, com as suas falácias, tenta alegar que esse livro de Carrier é o único que ele defende, no caso aqui, e outros, mas são miticistas, tá? São levados a sério. E não são, tá? O Richard Carrier já falando sobre isso aqui. Pessoal, todos esses dados vocês podem encontrar aqui no blog, com muito mais detalhes, tá bom? Então ele se especializou no histórico cristianismo primitivo do Império Romano. Carrier é conhecido principalmente por sua defesa do miticismo de Jesus, posição minoritária segundo a qual Jesus não foi um homem histórico, mas sim uma figura mítica criada com base com elementos religiosos e culturais da época. Certo? Então vocês podem ver aqui, pessoal. E eu já demonstrei, inclusive, já fiz o desafio a qualquer ateísta me provar que houve um relato de ressurreição de Jesus. Não houve, pessoal, não houve nenhum relato de ressurreição igual de Jesus antes de Jesus, tá? Então a ressurreição de Jesus foi única, certo? Então sua obra mais conhecida é o livro On the Historicity of Jesus,
why we might have reason for doubt. Então, sobre a historicidade de Jesus, por que temos razões para... Então, aqui, esse é o livro aqui que ele se baseia. Esse livro é de 2014, tá? Onde ele apresenta argumentos técnicos e probabilísticos, utilizando inclusive métodos bayesianos para sustentar sua tese de que a existência de Jesus é improvável. Então, basicamente, ele tenta aqui fazer uma probabilidade matemática. Olha só que absurdo, pessoal. Usando uma metodologia não usada na história totalmente para negar a existência histórica de Jesus. O que é absurdo, tá? As ideias de Richard Carrier são revisadas por pares? Não. O livro sobre a historicidade de Jesus foi publicado por uma editora acadêmica com revisão por pares, a Sheffield Phoenix Press, conhecida por publicar obras sobre estudos bíblicos. No entanto, vale ressaltar que essa editora, apesar de acadêmica, é pequena e independente, e a revisão por pares, nesse caso, não se deu em periódicos de alto impacto. Estão entendendo, pessoal? Então, prestem atenção, estudantes. Então, revisão por pares não significa que foi aceito academicamente. É somente uma revisão interna ali dentro da editora, tá? Então, Antônio Miranda, com essas falácias dele aí, né, que ele é o palpiteiro de YouTube, tenta falar que não, foi revisado por pares. Nossa, todos os historiadores ali concordaram com esse livro do Carrier e pode ser levado a sério. Não, só foi ali por uma editora, tá? Além disso, embora alguns acadêmicos tenham reconhecido o esforço intelectual de Carrier, a maioria dos estudiosos do Novo Testamento da história antiga discorda de suas conclusões. Olha só que interessante, pessoal. A alegação de Antônio Miranda de que o livro sobre a historicidade de Jesus, né, foi revisado por pares, não é sustentada por evidências acadêmicas reconhecidas. Após uma análise cuidadosa, observa-se que o livro não foi publicado por uma editora acadêmica de renome, nem passou por um processo formal de revisão por pares, tá? A publicação do livro ocorreu por meio de uma editora independente, sem o envolvimento de especialistas da área para avaliar a qualidade e a precisão do conteúdo. Além disso, a ausência de citações em periódicos acadêmicos respeitados e a falta de reconhecimento por parte de estudiosos da área reforçam a ideia de que o livro não passou por uma revisão por pares adequada. Estão entendendo, pessoal? Então, foi um absurdo lá que o Iago entrou lá para defender, falar sobre, responder Antônio Miranda. O Antônio Miranda, como é de praxe, né, no grupelho dele lá, não deixa ele falar, não deixa o convidado falar, certo? Agora, quero ver ele aceitar um debate um por um, tá? Quero ver ele aceitar um debate um por um, tá? Conosco aí, certo? Não, ele só vai aceitar lá no grupelho dele com aquele pessoal esquisito que fica fazendo provocações de quinta série, tá? Que é um bando de adolescentes, sei lá o quê, que fica lá concordando com ele, aplaudindo ele, sendo que esses vídeos dele não tem valor nenhum, tá? Então vamos lá. Portanto, tá? É fundamental que os leitores estejam cientes de que as alegações de revisão por pares feitas por Antônio Miranda não são respaldadas por evidências acadêmicas confiáveis, tá? Lembrando que as outras ideias dele lá foram tudo pro buraco, né? Então, esse cara é simplesmente um ateísta mirim, militante, que fica desinformando pessoas. Então, pessoal, não se abalem. Em vez de verem esses vídeos, vejam os meus e os nossos vídeos aí, que trazem informações acadêmicas, informações corretas, os livros que eu recomendo aqui, tá bom? O e-book Evidência da Ressurreição de Jesus, tá? Tudo isso, conheça sua Bíblia de capa a capa, isso sim vocês vão ter conhecimento correto. Pior, o Tonho, né, o Tonho Miranda, né, ele alega lá, né, que há livros acadêmicos que afirmam que os evangelhos do Novo Testamento veio do século II. Não, pessoal, nenhum acadêmico sério afirma isso, tá? A maioria dos estudiosos, inclusive ateístas, inclusive céticos, sabe que todo o Novo Testamento é do século I, tá? E com testemunhas oculares, correto? Então, todas essas dúvidas, essas alegações do Antônio Miranda não tem valor nenhum, tá bom, pessoal? O que diz a comunidade acadêmica, tá? Não tem valor nenhum acadêmico, tá? O que diz a comunidade acadêmica aqui, certo? A posição predominante entre historiadores e estudiosos do cristianismo primitivo é que Jesus foi uma figura histórica real, embora haja debates sobre os detalhes de sua vida e ensinamentos. Autores como Bart Ehrman, Maurice Casey, James Dunn, Ep Sanders e N.T. Wright sustentam que há evidências suficientes para concluir que Jesus existiu historicamente, certo? E o Craig, o Blomberg, o Gary Habermas, tudo isso também escreveram sobre isso, tá? Tem muito material sobre isso também.
tá? O próprio Bart Ehrman, que é agnóstico e crítico do cristianismo tradicional, publicou o livro Jesus Existiu, certo? Isso, e em resposta direta a autores miticistas como Carrier. Ehrman afirma que o consenso esmagador entre estudiosos é que Jesus existiu, mesmo que os relatos sobre ele contenham elementos teológicos. Olha a falsidade do Antônio Miranda aí no caso, né? Porque ele citou livros lá do Ehrman, principalmente aquele livro que Jesus disse, que Jesus não disse, quando interessa para ele, né? Quando é para interessar as falácias dele, né? Certo? Por exemplo, lá a passagem da mulher adúltera, dizendo que podemos confiar no Novo Testamento, porque tem passagens interpoladas, foi manipulada, blá blá blá. Tudo balela, né, pessoal? Isso ele cita o Ehrman, mas quando é para o Ehrman cita, fala realmente, afirma que o consenso acadêmico que Jesus existiu, aí não, aí Ehrman não é citado, aí Ehrman é criticado, aí vai tudo lá, né? Então é uma molecagem, pessoal. Esse pessoal de YouTube é uma molecagem. Não tem valor nenhum, tá? Então nós vemos aqui que o consenso acadêmico sim, tá? Vocês podem ver o livro do Richard Bauckham aqui, certo? Que na descrição tem tudo isso. Tá bom? Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Tanto os classicistas quanto os estudiosos bíblicos concordam que é uma base histórica para uma pessoa chamada Jesus de Nazaré. As fontes estão aqui. Escrevendo em 2004, Michael Grant declarou: nos últimos anos, nenhum estudioso sério se aventurou a postular a não historicidade de Jesus, ou pelo menos muito poucos, e eles não conseguem descartar as evidências muito mais fortes, na verdade, muito abundantes em contrário. Mais recentemente, Patrick Gray postulou que Jesus de fato andou na face da Terra no primeiro século não é mais seriamente questionado, mesmo por aqueles que acreditam que muito pouco sobre sua vida ou morte pode ser conhecido com certeza. Os defensores da crença de que um Jesus histórico não existiu são frequentemente descartados como teorias marginais dentro dos estudos clássicos. Tá bom, pessoal? Então vocês podem ver que esses vídeos picaretas, certo? Como Tonho Miranda aí e outros, esses ateístas de YouTube, que não tem valor nenhum, são descartados, tá? São risíveis, ridicularizados, tá? Somente levados a sério por esse pessoal de YouTube que não tem valor, tá? Então a gente mostra que nós mostramos evidências acadêmicas, tá certo, pessoal? Então eles tentam ali alegar dúvidas sobre a Bíblia, mas não tem base alguma, tá? Então eles tentam ali alegar que Jesus é mito, Jesus existiu, mas não é verdade. Nós vemos aqui que sim, Jesus existiu, é uma pessoa real, certo? E ele realmente disse o que era ser, certo? Afirmou ser. E a ressurreição é um dos fatos mais comprovados também pelas evidências, tá? Juntando, tá, tudo, as circunstâncias, todos os elementos levam aos fatos, tá? As evidências verídicas, certo? Daqui da ressurreição, também, tá? Dos fatos. A historicidade de Jesus foi avaliada de maneira positiva pelo colaborador e colega miticista Rafael Leicester, certo? Em um artigo no jornal Jornal de Estudo de História Religiosa. Leicester concorda com a ideia de que, de acordo com os evangelhos, Jesus se encaixa quase perfeitamente no modelo mitológico de Hank Hagland e observa que não há uma figura histórica confirmada que se alinhe completamente com esse mitótipo. Aqui só ele concorda, que está falando no caso desse aqui, certo? Só ele aqui, tá? Ó. No entanto, a maioria dos estudiosos contemporâneos tem criticado tanto a metodologia quanto as conclusões de Carrier. James McGrath argumenta que Carrier faz uso indevido dos critérios de Hank e Hagland, ajustando-os de maneira a fazer com que Jesus tenha uma pontuação alta no mitótipo. Tá entendendo, pessoal? Olha aqui, ó. Por sua vez, Christopher Hansen também critica Carrier por manipular a escala de Hagland, fazendo com que Jesus pareça mais alinhado com o modelo mitológico ou atribuir-lhe uma pontuação alta, enquanto outros pesquisadores o classificaram como mais histórico com uma pontuação baixa. Hansen acrescenta que, ao analisar diversas figuras históricas, percebe-se que figuras históricas frequentemente atingem 12 ou mais pontos no arquétipo Hagland, o que coloca em questionamento a utilidade da escala de Hagland na avaliação da historicidade de uma figura. Então aqui está descartado o método desse livro dele, tá, pessoal? Então aqui estamos vendo que está descartado e por isso é totalmente inutilizado, totalmente aqui descartada essa análise do Carrier, tá? E portanto as alegações do Antônio Miranda e etc. Aí, pessoal aí, tá?
Principais críticas acadêmicas às teses de Kerrer. As críticas às ideias de Kerrer vêm em diversos pontos. Uso do teorema de Bayes, tá? Que vocês podem ver aqui que a história não lida com probabilidades, tá? Seleção tendenciosa de evidências, desconsideração do consenso, tá? Kerrer desafia não apenas a visão tradicional, mas também o consenso acadêmico estabelecido com base em décadas ou séculos de pesquisa crítica. Tá bom, pessoal? Então vocês podem ver aí, tá? Como eu falei, o Antônio Miranda, não prova nada do que ele fala, porque ele não faz essas mesmas críticas picaretas à existência de Aristóteles, Platão, Xenofonte, né? Ele não faz isso, né? Ele não traz nenhuma prova de um busto lá, né? De uma prova histórica deles, né? Porque se ele usasse essas alegações que ele faz para Jesus, ele teria que negar também outros personagens históricos. Mas ele não faz isso, porque o picareta, ele só faz isso com Jesus porque ele tem uma birrinha infantil, né? Uma birrinha, tá? Então ele faz isso, tá? Então é por isso, pessoal. Então vocês vejam aí que esse livro do Kerrer não é levado a sério, tá? Por ninguém, tá? Kerrer está isolado na academia? Embora Kerrer tenha uma formação acadêmica sólida, ele é visto como uma figura marginal nos estudos do Novo Testamento. Suas ideias encontraram mais eco em círculos céticos e ateístas, como em blogs, fóruns e canais de YouTube, os palpiteiros, né? Do que em departamentos universitários e congressos acadêmicos respeitados, tá? É importante destacar que não é impossível que um ponto de vista minoritário esteja certo. No entanto, o ônus da prova está com quem desafia o consenso, e a maioria dos especialistas considera que Kerrer ainda não apresentou evidências suficientes para mudar a opinião dominante. Tá? Esses livros dele não são levados a sério, pessoal. Kerrer não é levado. Tá? Conclusão: as teses de Kerrer são aceitas academicamente? Não. As ideias de Richard Kerrer sobre Jesus mítico não são aceitas pela maioria dos estudiosos da área. Embora ele tenha publicado obras revisadas por pares, então vocês vejam, só no grupinho ali, né? Só no grupelho dele, né? Do Antônio Miranda, ali, né? O consenso acadêmico continua sendo que Jesus foi uma figura histórica real. O trabalho de Kerrer é importante para o debate, mas permanece com a posição minoritária, muitas vezes criticada por falhas metodológicas e por extrapolações indevidas. Para quem deseja compreender melhor o tema, é recomendável conhecer tanto os autores críticos, como Kerrer, quanto os defensores do Jesus histórico, como Bart Ehrman, Ip Sander e outros, formando assim uma visão equilibrada e fundamentada academicamente. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Olha só que interessante. Por isso que eu recomendo os livros aqui na descrição, tá? Richard Dawkins, tantos outros aqui, Jesus Fora do Novo Testamento, Gary Habermas, tantos, pessoal. Isso sim é conhecimento. Isso sim tem fontes acadêmicas corretas. Tá bom, pessoal? Isso tudo vocês podem ver aqui. Bom? Então é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem com seus amigos. E também, pessoal, quero lembrar aqui o desafio que eu fiz para qualquer cético, certo? Eu falei para me provar qualquer relato de ressurreição antes de Jesus, certo? Não vale Osíris, porque já falamos sobre isso, tá? Então, eu já falei sobre isso. Peço para me provarem um relato de ressurreição, tá bom? E também, pessoal, é bom lembrar, certo? A comparação, certo, com outras figuras, como Alexandre o Grande, que foi mencionado 300 anos após sua morte por Plutarco, e Buda, que foi 600 anos depois de sua morte, certo? E outros personagens também que foram mencionados muito tempo depois de sua vida, e mesmo assim esses céticos não duvidam da existência deles, tá? É incrível, só com Jesus e com os personagens do Novo Testamento. Por quê? Porque isso dá like, pessoal, porque esse pessoal só quer divulgar falácias, correto? Mentira. Então nós vemos aqui que para Jesus o cenário é diferente, certo? Mas surpreendentemente mais favorável em termos de evidência histórica, tá? Os evangelhos, que são os principais documentos sobre sua vida, foram escritos dentro de um intervalo de 30 a 60 anos após sua morte, enquanto ainda havia testemunhas oculares vivas. Então vocês podem ver que há muitas evidências para a confiabilidade. Totalmente confiável o Novo Testamento. Correto, pessoal? Então vocês podem ver aí relatos de testemunhos contemporâneos, tá? E algum tempo depois aí, tá? Então já falamos sobre isso. E tudo isso vocês podem ver nos livros aqui na descrição, tá? Nos livros de Richard Dawkins, tá? Jesus e Testemunhos Oculares, tá? No livro Jesus Fora do Novo Testamento, tá bom? O link está aqui na descrição.
Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Um abraço e até mais.